bem? Eu espero que sim. Bom, hoje eu tô aqui pra fazer mais um Maqui Fala. Eu achei que ficou muito bacana, eu tive uma resposta bem positiva de vocês em relação a esse bate-papo, de ficar me maquiando e conversando ao mesmo tempo, substituir muitas vezes aquele texto que provavelmente ficaria super longo por uma conversa, um bate-papo e a gente se conhecer um pouco mais e melhor, ok? Bom, eu peço primeiramente desculpa, mas como eu disse, quando eu falo de maternidade eu perco a noção do tempo. E o outro vídeo eu fui falando, quando eu vi ele ficou muito longo. Eu peço desculpas e eu vou tentar diminuindo esse tempo para poder fazer mais vídeos e vocês terem mais interesse de assistir e a gente conversar, combinado? Mas desculpa. Então os primeiros provavelmente vão ficar um pouco mais longos até eu pegar o jeito da coisa, combinado? Bom, no primeiro vídeo Maqui Fala eu falei sobre a descoberta da gravidez. Não contei toda a história, ainda tem muita coisa para contar, mas eu não vou voltar nele por enquanto, vou dar um próximo passo. Enquanto eu me maquio, eu vou conversar sobre como que eu lidei com o fato da gravidez e o fato do nascimento de um bebê quando não estava em nenhum dos meus planos, tá? Então hoje, para fazer a maquiagem, eu tô com a pele super limpa, mas tá só limpa e hidratada. E eu tô cheia de vermelhinho porque a pessoa aqui começou a dar uma espremida em cravinhos e ficou assim, ó, lindo. Então eu lavei, hidratei e agora vou fazer uma maquiagem bem levinha pra isso daqui não piorar, ok? Então, pra começar hoje, primer, esse aqui da Bourjois, eu acho que é assim que se fala. E eu vou usar um pincel, o mesmo língua de gato, se eu achar aqui, no meio das bagunças. Cadê meu pincel? Bom, já procuro ele ali, deixa eu dar uma prendida no cabelo. Gente, desculpa, a raiz tá tão comprida assim, mas é a vida, achei. Vou pegar o pincelzinho, linguinha de gato, e passar esse primerzinho. Esse daqui ele já é branquinho e ele é meio... ele é muito bom pra você passar ele só como, às vezes, um hidratante, a impressão que dá, porque ele sela tanto os poros, a pele fica tão aveludada que ele é ótimo. Pra quem tem pele oleosa e bastante porinho aberto, ele é ótimo. Mas então vamos conversando, senão a coisa vai ficar longa novamente. Como eu contei pra vocês, eu engravidei sem nenhum tipo de planejamento. E eu costumo dizer que eu engravidei sem desejar, sem planejar e sem querer. E sem querer no sentido de foi um descuido e sem querer, porque eu não queria mesmo engravidar. Não pensava, não passava pela minha cabeça engravidar tão cedo. Nunca pensei em ser mãe jovem. Mesmo que eu casasse, eu nunca pensei nisso. E quando eu me vi grávida foi bastante complicado, porque eu não tinha a menor noção do que eu iria fazer com aquela criança. Não que eu pensei em tirar o bebê, até porque eu descobri muito tarde. Mas eu vou usar com aquela esponjinha e esse kit de corretivos assim, eu vou pegar o verdinho e passar um pouquinho nas partes vermelhinhas antes da base. E foi difícil aceitar aquilo. E o meu primeiro pensamento, quando eu soube que eu tava grávida, o primeiro dia foi muito ruim. Nossa, eu tô linda. Porque eu não sabia nem o que pensar. Eu me lembro que eu descobri numa quarta-feira e a minha mãe e a minha irmã tinham agendado salão pra pintar o cabelo. E eu fui junto. E eu me lembro que eu fiquei, vamos supor, das 2 horas até umas 6. Quem é mulher sabe o quanto é difícil pintar o cabelo. BB Cream da Candice Berenice.
sentada numa cadeira e só parada. Eu vivi um estado vegetativo naquele dia, porque eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo comigo, o que eu ia falar, o que eu ia fazer. É complicado você tá grávida, nova, entre aspas, e daí você saber que a partir daquele momento, coisas tolas, desde, putz, todo mundo sabe que eu transei, ou, nossa, vão pensar o que de mim, que eu sou burra, que eu sou uma pessoa sem noção, que eu tô dando golpe pra segurar namorado. Eu não sei, mas eu só sei que o dia da descoberta foi um dia muito... Eu fiquei parada e só... se você perguntar assim pra mim, mas Natália, você ficou pensando em quê? Em nada. Eu fiquei ali parada, sentada, esperando, vendo a vida passar. Eu tinha colocado um objetivo apenas. Quando eu fiz o exame de sangue, o exame de farmácia, e deu positivo, antes de eu ligar pro Paps, eu só tinha colocado uma coisa na minha cabeça: a maneira com que ele fosse reagir. Se na hora que eu dissesse que eu estava grávida, ele me falasse assim, putz, pronto, eu ia falar ok, e eu ia seguir a minha vida e eu não ia continuar com ele. Agora, se ele falasse qualquer outra coisa do tipo, tamo junto, nossa, tá, a gente vai dar um jeito, qualquer coisa assim, a gente ia ficar junto. E quando eu liguei pra ele, eu descobri e liguei pra ele. Eu liguei pra ele e ele pegou e falou assim, eu já sabia. Então, eu era a única pessoa que não sabia que estava grávida. Meu namorado já falou que estava dando uma desconfiada, embora ele falou que ele nunca tivesse comentado isso porque ele não queria acreditar que aquilo poderia ser possível. E a gente, com aquela resposta, eu falei, bom, eu tenho um suporte. E depois, como eu descobri com a minha mãe, foi depois encontrar meu pai. E meu pai só me abraçou, me deu um beijo e falou, eu te amo. Só que no dia seguinte ele já não falou mais comigo. E ele não falou mais comigo e ele não olhou mais para mim. Então, foi no final de outubro, então novembro e dezembro eu não falei direito com meu pai. Ele passava por mim dentro de casa e virava o rosto. Aquilo pra mim foi muito ruim. E eu pensava assim, se o meu pai tá fazendo isso, como é que os outros vão fazer? E eu tinha muita vergonha. Eu não queria ir no shopping porque eu tinha muito medo de encontrar alguém. O pincel é o mesmo da Pink Gloss. Eu tinha muito medo de encontrar alguém e o que essa pessoa ia falar pra mim, sabe? Deu uma boa, eu tô cheia de bolsinha, mas deu uma boa camuflada, eu não quero pesar muito. E então eu Pó Studio Fix da MAC cor C3 e com pincel bem fofão. Então eu só sabia que eu tinha se dentro de casa tava daquele jeito, imagine fora. Então eu tinha muita vergonha de ir no shopping, as pessoas me virem grávida e o que as pessoas iriam pensar. Eu me lembro que na época tinha Orkut e eu só postei uma foto minha grávida porque tinha muita gente, muito parente meu que mora em outra cidade que não me viu grávida. Na verdade ninguém da minha família me viu grávida, só uma tia e uma prima minha. E daí o meu tio e meu primo, mas num contexto familiar muito pequeno, porque eles moram aqui em Curitiba. Mas eu tinha muita vergonha de encontrar as pessoas falarem assim, nossa, você tá grávida. E é o que acontece. Eu nunca tinha, pra não dizer que eu nunca tinha, eu tenho uma tia que mora
no noroeste do Paraná, e ela foi a primeira pessoa que eu vi grávida, mas eu não tive muito contato com ela grávida pela distância que a gente morava de cidades. Então, eu nunca tinha tido contato com pessoas grávidas. E eu digo que eu vivi a gravidez sozinha. E coisas que eu perguntava pra minha mãe, tipo, mãe, você fez isso? Ela falava, não lembro. Então isso pra mim foi muito difícil. E daí um dos outros motivos que me fez criar o blog, porque é muito ruim você viver essa descoberta e não tem livro, não tem programa, não tem revista que fale com a verdade, tipo, olha, é difícil, tem noite que você não vai conseguir dormir, é melhor você dormir assim. Nossa, era muito estranho. E então, foi complicado esse período da gravidez. Mas eu acho que eu fui bem, mas eu decidi e optei por viver num estado semi-vegetativo. Como? Se você falasse assim pra mim, olha, Marcela, a partir de agora você vai ter que carpir a terra de toda aquela de 1 hectare ali. Eu ia fazer. Porque no fundo eu me sentia muito culpada. Na minha cabeça eu tinha feito algo muito errado, que tinha mudado a vida de muitas pessoas por causa do meu erro. Eu mudei a vida da minha mãe, eu mudei a vida do meu pai, eu mudei a vida do meu namorado, eu mudei a vida da minha sogra, eu mudei a minha vida, eu mudei a vida da minha irmã, de uma série de pessoas por causa de um erro que eu cometi sozinha. Então, pra mim isso foi muito, muito, muito doloroso, sabe? E eu demorei pra aceitar isso. E eu demorei, eu posso dizer, alguns anos pra mudar esse pensamento que eu tinha de que eu tinha errado e que eu tinha que fazer de tudo para as pessoas me perdoarem do meu erro. E isso foi muito doloroso. Nossa, minha bolsa não tá nada discreta, mas aqui não tá tanto. De pó bronzeador, eu vou usar esse daqui, ó, que é de uma coleção da MAC limitada, chama-se Aphrodite's Shell. Eu acho que essa coleção era Aluranaco, alguma coisa assim. Ela era linda, tinha uns marquezinhos escritos e uma ondinha. E o pincel é o mesmo 129, porque eu ainda não aprendi a fazer contorno com outro, sem ser esse. Então, o tempo que eu tive de gestação, como foi muito curto, eu não tinha vontade. Se você falasse assim, mas sério, eu quero que você vá até o Japão a nado, só pra ver se tá sol e volta, eu ia e fazia. Continuei trabalhando com a minha mãe, continuei trabalhando com ela até uma semana antes da minha filha nascer. E as lembrancinhas da maternidade fui eu que fiz, mas eu não queria que ninguém me visitasse. Eu não fiz chá de bebê ou chá de fralda ou qualquer outro chá, porque eu tinha vergonha. Aí eu inventei a desculpa de que é perto das férias, ninguém vai. Então, por esse motivo, eu não fiz chá. Eu não queria que ninguém visse, que ninguém comentasse. Como eu e o Ramon, a gente estudou junto na escola e a gente namorava então desde os 14 anos, as pessoas que nos viam, ou por causa do Orkut, falavam assim, nossa, vocês engravidaram, tipo, como assim? Isso é impossível. Mas deram força, mas em contato, assim, poucas foram as pessoas que se dispuseram a conversar com a gente. Mas como eu disse, eu não tinha ninguém pra conversar, eu era sozinha. E isso foi muito, muito, muito ruim. E sabe quando você um dia para e pensa e fala, tá, e o que eu vou fazer depois que nascer? Como é que eu vou cuidar disso? Como é que eu vou fazer as coisas básicas de uma vida que não era o que eu queria? Eu não sei fazer, eu não sei viver com criança, não sei pegar uma criança no colo, eu não sei dar banho.
Aí você vai me falar, mas nenhuma mãe sabe, principalmente de primeira viagem. Ok, eu concordo, mas quando você não tem o menor preparo e não se preparou para aquilo? Eu fui muito... Não sei se pelas circunstâncias, mas eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Eu não pesquisei, eu pesquisei muito pouco. A minha preocupação maior era o que eu iria fazer da minha vida. Eu já tinha decidido e eu já sabia que eu não ia mais poder fazer faculdade, porque eu tinha que saber que meus pais iam custear a minha faculdade particular ou a minha filha, porque eu não trabalhava. Quer dizer, eu trabalhava, mas não tinha salário. E o meu marido também fazia só faculdade e a vida foi colocando a gente de uma maneira que, sei lá, a gente não pensou em procurar emprego, se virar. A gente só queria morar junto e ser feliz pra sempre. E eu acho que a gente errou nisso. A gente deveria ter amadurecido ali, tomado determinadas decisões, mas depois toma, depois faz, depois vê. De blush eu vou usar esse daqui da The Balm. E eu não sei, ele tem cor? Ele é assim, tá? E ele é um roxo. E ele é aqui, ó. Ele é bem roxo. Mas você tem que pegar bem daqui, um pouquinho. Tira o excesso. Sorri. Então eu acho que isso foi um erro que a gente cometeu, de não ter amadurecido mais rápido. A gente simplesmente quis ficar junto. Se isso deu certo ou deu errado, mas hoje eu me arrependo dessa... Eu deveria ter tomado algumas atitudes naquele momento que eu não tomei. Mas foi engraçado o fato de que a gente não estava esperando por aquele amadurecimento naquele momento e naquela circunstância e naquela situação. Eu digo que eu tive que tomar 180 graus na minha vida mudou. E interessante que eu nunca vou esquecer que um pouco antes de eu descobrir que eu estava grávida, teve o caso daquela menina Eloá, que ela tinha um namorado e daí um pessoal foi fazer um trabalho na casa dela de escola e o ex-namorado invadiu a casa dela. E eles ficaram lá uns não sei quantos dias em cárcere privado, a polícia dando alimentação e ninguém fez nada. E um dia a polícia invadiu, a amiga voltou, a amiga que estava junto saiu, depois voltou e a polícia invadiu e a menina morreu. E aquilo mexeu muito comigo, mas muito comigo. E eu me lembro que todas as noites eu oro, eu converso com Deus, eu agradeço, eu peço, eu converso, como se tivesse alguém do meu lado. E eu falei assim, Deus, a minha vida não é que não tem sentido, mas eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu vou pra faculdade de manhã, volto, vou trabalhar com a minha mãe, que já trabalha há 10 anos, volto, eu não tenho perspectiva de mudança de vida. Quem sabe eu termine a faculdade, mas tenho que continuar trabalhando com a minha mãe. Não sei, eu nunca fiz um curso de inglês. Minha família, quando eu era criança, a gente passou por uma fase muito difícil. Meu pai ficou desempregado, a gente não tinha dinheiro pra comer. E eu pensei comigo, eu nunca viajei pra fora, nunca saí do Paraná. Eu falei, eu queria que minha vida mudasse. E eu me lembro que eu falei assim, eu queria que a minha vida desse uma guinada de 360 graus. Falei, não, 360 graus não, porque 360 graus eu vou girar e vou cair no mesmo lugar. Eu quero 180 graus. Mas não como da menina Eloá, que girou 180 graus e ela morreu. Eu quero uma guinada de vida. Eu acho que não deu uma semana e eu descobri que eu tava grávida. Eu acho que a minha vida mudou em 180 graus pra vida. Iluminador esse daqui da MAC, Light Escapade, eu acho que é. E o pincelzinho desse da Six Plus aí. Então, é lindo esse iluminador, né? Eu não tava esperando por aquela notícia, jamais. Eu pensei que eu fosse ganhar uma passagem pra ir pra outro país fazer um intercâmbio. Que o Ramon fosse ganhar um dinheiro
na Mega Sena acumulando, ia falar, amor, vamos casar e viver a nossa vida dois. Eu não sei o que eu pensei, mas jamais que eu fosse engravidar. Jamais, 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 jamais. E aquilo pra mim foi muito forte, ter engravidado. Foi... eu não tenho nem como explicar o fato de eu ter engravidado e como as coisas mudaram daquilo por uma coisa que eu não estava esperando. Eu tive que aprender a ser uma mulher, eu tive que aprender o que é ter responsabilidade de horário, de alimentação, de compromisso. Se a minha filha precisasse tomar um remédio, ela tinha que tomar 2,3 ml de algum remédio, eu ia ter que fazer aquilo ser 2,3, porque 2 não era o suficiente, 2,5 ia ser muito. Eu não tinha mais o que pensar em mim. Eu não tinha mais, opa, hoje vou ao shopping comprar um batom pra mim. Não, opa, hoje eu tenho que comprar uma roupa porque minha filha tá com frio. Eu não tinha mais, eu estou com sono, eu vou deitar e dormir. Não, eu tinha que ver se a minha filha estava dormindo, se ela estava bem, se ela estava alimentada, se ela estava limpa, se ela estava quentinha, para que daí, depois de tudo isso, eu pudesse dormir. E isso foi por 1 ano, mais ou menos. Eu acho que até ela completar 1 ano, eu vivi só para isso. E eu continuava fazendo aquilo que as pessoas me mandavam, porque eu ainda achava que aquilo era um erro. Quando eu disse no outro vídeo que eu tenho certeza que eu tive depressão pós-parto, é porque até os 5 meses de vida eu não lembro de absolutamente nada da minha filha. Eu não me lembro dela sorrir, dela brincar, de eu pegar ela no colo, de eu fazer eu não lembro disso. Eu lembro só do dia que a minha mãe me ligou e falou, eu não aguento mais ter uma secretária, eu quero que você volte pro consultório. E eu falei, ok, eu volto pro consultório. E eu voltei pro consultório, coloquei minha filha na escola. E o primeiro passo da minha mudança foi o dia que eu fui, deixei ela na escola e fui pro consultório. E eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu sei que tem alguma coisa diferente. Porque na verdade eu tinha voltado à minha vida antiga, de voltar pro consultório, que era o que eu sempre fazia. A escola, eu comecei a trabalhar com 13 anos, então eu ia pra escola de manhã, depois da faculdade, e eu fiz cursinho, e eu continuava trabalhando no consultório. Então o consultório pra mim era uma rotina, os pacientes eram os mesmos, entre aspas. Mas tinha algo diferente. Depois desse trabalho eu tinha que ir na escola e pegar um bebê. E eu não ia pra casa da minha mãe como eu fazia antes. Eu ia pra minha casa e eu tinha que limpar minha casa, eu tinha que ver comida, eu tinha que arrumar uma casa. E ali aquilo, quando a minha filha, a minha filha estava com quase 7 meses, 6 meses e 20 dias. E aquilo pra mim começou a ser um choque de que, opa, a minha vida mudou. Eu não tenho mais 15 anos e moro com os meus pais. Eu tenho 21, 22 e agora eu tenho uma casa, eu tenho um companheiro, porque eu não me casei. Eu demorei 2 anos pra me casar. Um dos motivos que eu demorei pra casar era por causa de plano de saúde, porque eu era dependente do meu pai. Se eu casasse eu perdia e a gente não tinha dinheiro pra eu ter um plano de saúde. E não ter um plano de saúde era um problema, então por isso. Mas a vida foi me ensinando e eu acho que eu comecei a entender a vida a partir do dia a dia. Para o olho eu vou usar essa paletinha da Colos, eu acho que é Colos. E essa daqui é a paleta de sombras número 2, Powerful, acho que é isso. E eu vou usar essa cor aqui, ó, essa terceira aqui que é a Nudity. Deixa eu abrir aqui. Essa daqui, ó. Ela é um marronzinho. Vou usar no côncavo. Pego com o pincel aqui e faço o côncavo. Então, foi fácil? Hoje é bem melhor. Mas continua fácil? Não. É muito difícil você ser mãe. Quando você quer e planeja, já às vezes não sai como você planejou nem desejou.
Imagine quando você não sabe. Aí você diz assim, mas aí é melhor, porque você já não sabe nada, você não tem uma escolha. Não, eu não sabia o que eu estava fazendo. O primeiro banho da minha filha fora do hospital foi minha mãe que deu. O segundo ela estava trabalhando. E eu precisava dar banho na minha filha. E eu pegava aquele bebê e eu tinha vontade de falar, mas ele tem vida, ele é mole, ele chora, ele não... O que eu faço? Mas eu fui. Minha filha com 1 mês apareceu um hemangioma na testa dela aqui. Bem aqui no cabelinho. Parecia que ela tinha batido a testa numa quina da cama. Foi um momento difícil. Um momento difícil porque um médico não diagnosticou e ele perguntou se eu tinha batido a cabeça dela na parede ou se ela tinha caído. E eu me sentia pior que uma... Eu me lembro que eu perguntei pra minha mãe se ela tinha batido a cabeça da minha filha. Minha mãe quase me bateu e ficou uns 15 dias sem falar comigo, porque ela achou um absurdo eu ter questionado isso. Eu tinha 21 anos, eu não sabia nem o que era ser mãe. E o pediatra, a cada consulta ele brigava comigo, porque onde já se viu, bater a cabeça da menina, ele não lembrava. Até que eu troquei de pediatra e ele falou, isso é um hemangioma. E ele me explicou na época, eu não vou explicar aqui direito o que é, porque posso falar alguma besteira. Mas eu me lembro que ele falou que até 1 ano de vida aquilo podia sair, desaparecer. Mas se caso aquilo permanecesse, ela ia ter que tomar corticoide e sessões de radioterapia. Porque era um hemangioma, ele era alto, ele era uma bolinha assim, era um tumor. E ele fez alguns exames e ele falou assim, e quando ela tiver febre, isso vai ficar pior, porque isso vai inchar. E a Sofia teve muita gripe, ela tinha muita febre no primeiro ano de vida, e aquilo parecia um galo gigantesco assim na testa. E a partir do momento que ele falou que ela teria que tomar corticoide e fazer radioterapia, eu pedia todos os dias a Deus que aquilo com 1 ano sumisse. No dia que a Sofia fez 1 ano, aquilo já estava em 70% menor. Ela fez uma foto tipo um anuário da escola e eles passaram um Photoshop, porque acharam que ela tinha caído. E aquilo me doeu muito no dia que eu vi a foto e ela não estava com o hemangioma dela, porque eu vi que eles acharam que ela tinha caído. E as pessoas são muito cruéis, elas olhavam assim na rua, tipo, estava numa loja, num mercado, qualquer pessoa, eu nem conhecia a pessoa, ela falava assim, ai que mamãe feia, deixou o bebê cair no chão. Até que um dia eu comecei a respirar fundo e falei assim, não, ela tem um tumor, e se isso não sumir, a gente vai ter que fazer sessões de radioterapia. Então eu oro todos os dias pra Deus tirar esse tumor dela. Aí a pessoa olhava e falava assim, ai tadinha. Gente, não precisa comentar. Você tá vendo que a pessoa tem um problema? Eu não entendo isso nas pessoas, de querer se meter. E isso foi outra coisa que eu aprendi, que eu tive que aprender sozinha, a como lidar com isso. Eu não tinha mais minha mãe, eu era mãe. Não tinha mais minha mãe pra me defender, o meu pai pra me defender. Eu era a mãe que tinha que defender. E isso foi muito interessante e engraçado. Pra fazer aqui a sombrinha, super mudando, eu vou usar esse lápis da Mary Kay, que ele é tipo o jumbo da NYX, só que ele tem uns brilhinhos e ele é bem fraquinho, é só pra dar um brilhinho. Ele pode, se não me engano, ele dá pra ser usado de primer, mas ele é mais um gel do que... nem dá pra ver, mas aí fica bonitinho depois. Ele tem nome, é um lápis sombra e o nome da cor é Cold as Ice. Não sei se ainda tem nessa linha, Mary Kay at Play. Então, gente, se eu desejei engravidar, não. Planejei, queria, nem um pouco. Mas Deus me presenteou e eu sou muito grata.
porque hoje eu não sei o que seria da minha vida sem a minha filha. Não sei mesmo. Gente, pra sobrancelha, eu não vou passar nada. Vou deixar assim. Eu vou passar um gloss. E o gloss de hoje é esse aqui. Da mesma coleção da MAC, acho que é a Lurian Aqua. E essa cor é Clear Water. Deu pra ver? Oi? É só uns brilhinhos. Bem bonitinhos. E é isso. Hoje a Sofia tem 6 anos. É a riqueza da minha vida. Eu não sei o que eu faria sem ela. Eu não sei como é que eu viveria sem ela. E eu sou muito, muito agradecida a Deus por Ele ter ouvido a minha oração e ter mudado a minha vida em 180 graus de vida. Porque filho é vida, eu não tenho outra. Você ouvir falar mamãe, você vê aquela pessoa no Dia das Mães, na apresentação da escola, cantar e apontar pra você e falar mamãe. Ah, é muito bom. É muito bom mesmo. Então, gente, eu espero que vocês gostem demais desse vídeo. Eu vou fazer mais porque eu tô vendo que o retorno é legal e eu gosto de conversar determinados assuntos e ir me maquiando, mostrando um pouco das coisas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, por favor, curtir o vídeo, por favor, e deixar comentários sobre outros assuntos ou coisas que vocês gostariam de ver, ok? Muito obrigada mais uma vez por terem me ouvido e conversado comigo. Então a gente se vê no próximo vídeo, ok? Um beijo bem grande, fiquem com Deus. Tchau!